Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa matéria solos, fertilidade, né? E vamos dar início então de efeitos maléficos da acidez do solo. Primeiro, sobre o solo. A acidez maléfica, essa reação sobre o solo, ela reduz sensível da disponibilidade de nutriente às plantas, né? Por quê? Porque ele vai deixar de estar, vamos dizer assim, disponível, né? Temos uma perca de cálcio e magnésio por lixiviação, devido a eles serem deslocados dos colóides do solo em formas solúveis, né? Temos também a diminuição da população e atividade das bactérias fixadoras de nitrogênio do ar nas raízes das leguminosas, os rizóbios, né? Bem como as bactérias responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, afetando com isso a disponibilidade de nitrogênio, fósforo e enxofre contido nesses componentes do solo, prejudicados por deficiência no suprimento de um ou mais nutrientes. Travou. Suscetibilidade das culturas às condições de acidez do solo, que está estritamente ligada à capacidade de absorção de nutrientes e à sensibilidade à toxidez de manganês e alumínio. E como vimos anteriormente, outra reação que ocorre no solo e que deve ser corrigida é a alcalinidade, e sua correção também será baseada nas exigências das plantas cultivadas em termos de pH do solo. Então, para a determinação do pH do solo, existem vários processos, desde o mais preciso de laboratório até o mais empírico, né, e práticos usados no campo. O processo mais simples, usado na prática para ser determinado se um solo é ácido, neutro ou alcalino, consiste em um papel indicador de reações. Esse papel é denominado papel de tornassol. A maneira de usá-lo consiste na seguinte forma: toma-se um punhado de terra que se umedece com água destilada ou de chuva e faz-se uma bola. Quebra-se essa em duas metades e põe-se uma tira de papel de tornassol azul, deixando uma parte de fora. Fechando-se as metades e se aperta fortemente para que a umidade molhe bem o papel. A seguir, passados 10 minutos mais ou menos, abre-se a bola, tira-se o papel, lava com água destilada ou de chuva para tirar a terra que se pegou e observa se o mesmo mudou de coloração, né? O solo será tanto mais ácido quanto mais próximo da cor roxa estiver o papel. Não havendo mudança de cor, indicará que o solo é neutro ou alcalino. Atualmente, existe no mercado equipamentos de diversas marcas utilizados para a medição de pH do solo, que dão bons resultados. Entretanto, a análise química em laboratório utiliza técnicas mais adequadas e precisa na determinação do pH do solo. Em questão a coleta e o preparo da amostra do solo, né? O material necessário é um trado ou uma pá, né, de corte, uma enxada, sacos plásticos ou caixinhas de papelão, balde, etiquetas e estacas. Hoje se vende os saquinhos, né? Se manda fazer saquinhos ali onde vai se determinar a propriedade, a localização, talhão, número da área, né? Uma forma de se identificar da onde foi retirada aquela amostra, né? Então, as operações, né? Delimitar a área a ser amostrada conforme os diferentes tipos de solo, pela cor, pela vegetação, topografia, textura, né? Áreas com no máximo de 10 hectares. Em culturas
Em culturas maiores, né, se determina ponto a cada 20, cada 30. Isso vai depender e variar de acordo com a mão de obra aí. Mas quanto maior a quantidade, às vezes melhor se torna a amostra, se torna mais expressiva. Em cada área assim dividida, percorre-se ela em zigue-zague, né? E escolhe um lugar a cada 50 ou 60 metros, em números e no máximo 20 lugares de coleta. Em cada lugar escolhido, você vai pegar de 0 a 20, né? Ou de 0 a 25 e de 25 a 50. Tem empresas que já pegam de 0 a 30, de 30 a 60, né? Então, mas aqui é o seguinte, em cada lugar escolhido, raspe com enxada, retirando a vegetação e folhas e pedras, né? Em seguida, cave um buraco em cunha de 25 centímetros de profundidade, de 0 a 25, utilizando pá de corte se não tiver o trado, para facilitar o trabalho, né? Mas com o trado aí fica mais expressivo, né? Melhor de se trabalhar, é mais simples. Ele se corta uma fatia das paredes com a pá, caso não tenha usado o trado. Divida fatias em 3 partes, de alto a baixo, jogue fora os 2 lados e fique com a parte central. Esta é uma amostra simples e deve ser colocada em um balde limpo. Repita esta operação em todos os lugares escolhidos nas áreas. Misture bem todas as amostras no balde e terá a amostra total do solo, né? Isso é uma amostra composta. E nunca fazer certa oportunidade foi retirada uma amostra de solo e pegar aquela amostra e colocar dentro de por exemplo, de um saco de adubo. O que aconteceu? Diferença e um resultado impróprio, né, para a cultura. São tirados no mínimo aí, meio quilo de amostra total, né, e se coloca em saco plástico, né, uma caixinha de papelão bem limpos. Na boca do saco, amarre com uma etiqueta, né, o papelão, madeira indicando o nome da propriedade, o endereço, o número da amostra. A cada tipo de solo que sua propriedade tiver, vai corresponder a uma amostra total. Preencha corretamente o questionário ou folha de informação para cada amostra, enviando junto com a mesma para o laboratório. A cultura que vai ser implantada, né? Também é interessante. Depois de algum tempo você recebe de volta o resultado. Normalmente os laboratórios analisam e dão resultados de matéria orgânica, pH, né? Fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, né? Enxofre. Observação. Para culturas permanentes ou perenes, deve-se coletar amostras junto a plantas, projeção da saia, no meio da rua, depois mistura-se as duas. Não retire amostras de lugares próximos de residência, formigueiro, né? Estábulos, galpões, estradas, etc. E também não retire amostras se o terreno estiver encharcado ou muito seco, né? E na cultura da cana, o ideal e nas demais também, né? O ideal é que você retire essa amostra antes, lógico, né, da implantação e logo após a colheita, uma outra, se for o caso, né? Análise química do solo. As análises de solo são capazes de fornecer dados úteis e dão uma boa orientação para a aplicação de fertilizantes e corretivos. Razão pela qual, atualmente, a maior utilização das análises de solo é justamente no sentido de orientar o emprego dos referidos elementos, pois elas fornecem dados essenciais para uma fertilização eficiente. Pela análise de solo, ficamos conhecendo o seu estado atual de fertilidade e, com o auxílio da experimentação agronômica, podemos diagnosticar e recomendar as práticas de fertilização e calagem
que visem o aumento da produção por unidade área, ou seja, o aumento da produtividade. A análise química do solo, além de determinar o pH, também fornece as necessidades dos 3 macronutrientes, né? Bem como o cálcio, magnésio e alumínio nocivo. Finalizando, vale salientar que alguns dos objetivos mais importantes da análise do solo são agrupar os solos em classe com finalidade de sugerir práticas de fertilização e calagem, predizer a probabilidade de obter uma reação lucrativa, a aplicação de nutrientes para as plantas, ajudar a avaliar a produtividade do solo, determinar condições específicas de solos que possam ser melhoradas com a adição de corretivos ou práticas culturais, né? As propriedades biológicas do solo. As propriedades biológicas do solo dizem respeito à presença de micro-organismos, fungos, bactérias e nematóides, e de macro-organismos, minhocas, insetos, lesmas, lagarta, né, no solo. Alguns desses organismos, como as minhocas e determinadas bactérias, são úteis. A agricultura, enquanto outros, como alguns fungos, insetos, lesmas, lagartas, nematóides, são nocivos. Por quê? Porque atacam as raízes e talos de um grande número de plantas. Então, se tem muito problema hoje, nematóide, que em cana-de-açúcar, café, olerícolas, né? Então, são os pontos maiores aí. Fungos na horticultura e nas demais também, né? As bactérias que são úteis são responsáveis pela fixação do nitrogênio na raiz das plantas leguminosas, enriquecendo-as de nutrientes e pela decomposição orgânica proveniente. Além disso, as bactérias tornam solúveis os adubos químicos, deixando-os em condições de aproveitamento pelas plantas. A minhoca é um micro-organismo de grande utilidade para o solo, pois através de excreções transforma a matéria orgânica em humus, realizando a denominada umificação coprogênica. Escavando galerias no solo, as minhocas ativam a circulação do ar e o solo fica mais solto e permeável. Você passa a melhorar a característica, né? A característica física aí do solo, né? Em questão de classificação do solo, os solos podem ser classificados de várias maneiras e para diversos fins. Pode ser classificado de acordo com a sua topografia, cor, textura, fertilidade, permeabilidade, umidade e drenagem, a profundidade que apresenta, né, e etc. Alguns exemplos de classificação do solo. Então, os solos são classificados segundo a rocha que deu origem. Por exemplo, graníticos, quando originados do granito; basálticos, quando originados do basalto ou pedra-ferro; e areníticos, quando originados do arenito. Segundo ao estágio de desenvolvimento de seu perfil. Solos jovens, quando o perfil ainda não se completou, isto é, ainda não apresenta o perfil completo, são os solos de baixadas, os solos muito rasos, horizonte A diretamente sobre a rocha, né? Solos maduros, quando o perfil apresenta todos os horizontes, o A, o B e o C. Segundo os agentes de formação, por exemplo, litossol, solo jovem tem o horizonte A diretamente sobre o horizonte C, né? Então, se coloca uma classificação, né? Você tem o solo, o horizonte camada A, camada B e C. E aí o litossol, ele tem a camada A
sem a camada B ali e ele diretamente à rocha. Regoçol, quando tem o horizonte A sobre uma camada de areia, ele não se percebe ou não se distingue os horizontes B e C. Podisólico, é um solo maduro, tem o horizonte B mais argiloso que o horizonte A e apresenta os horizontes A, B, C mais distintos. Latossol, solo maduro, é mais avermelhado devido à maior concentração de óxido de ferro, alumínio e sílica hidratada. Os horizontes são indistintos também. Hidromórficos e orgânico. Solo de baixada não apresenta o perfil definido, esses dois. Segundo a classificação do solo, segundo a sua textura, né? Solos arenosos. São solos com predominância de areia sobre os demais elementos. Cerca de 80% do seu peso é areia. São permeáveis, leves e áspero ao tato. Então, solo argiloso, 80% dele é areia. Argilosos são solos com predominância de argila sobre os demais elementos. Cerca de 50% do seu peso é argila. São impermeáveis e compactos, né? Humosos são solos que encerram 20% de humus em sua constituição. Possui a cor enegrecida. Então, a gente pode ver bem essa parte de solos humosos em cultivos, né, diretos assim de hortaliças, né, em hortas assim, você passa a ver uma condição boa desse tipo de solo. Solos calcários são os que possuem em sua constituição no mínimo 50% de carbonato de cálcio, né? Então, são permeáveis, secam e o estrume se decompõe facilmente. Suas características se aproximam do arenoso, né? Francos são os melhores tipos de solo, porque encerram em sua constituição todos os elementos em proporções equilibradas, resultando daí uma perfeita constituição física. São os melhores solos para as culturas em geral, né? Então, só grifando, os francos, né, são os melhores tipos de solo porque encerram em sua constituição todos os elementos em proporções equilibradas, resultando daí uma perfeita constituição física. São os melhores solos para as culturas em geral. Questão: água no solo. Tipos de água do solo. Temos também água gravitacional. É aquela que ultrapassou o limite de retenção das partículas do solo, encontrando-se inteiramente sob a ação da gravidade. Geralmente, esta água é arrastada para as camadas mais profundas do solo e por isso não pode ser aproveitada pelas plantas, a não ser por períodos curtos de 3 a 5 dias. Entretanto, pode ser prejudicial porque lava o perfil do solo, eliminando o ar. Então, vai se tampando a barreira, né, a entrada de ar, e ela acaba se perdendo e a planta não absorve essa água. Água capilar. Essa é representada pela porção de água que é retida pelas partículas do solo, onde se encontra solta ou levemente presa. Deste modo, ela é aproveitada pelas plantas. Esse tipo de água é, na quase totalidade, disponível às plantas. Água higroscópica. Essa encontra-se fortemente presa às partículas do solo. Não se move nem por capilaridade, nem por gravidade. Só se movimenta
sob a forma de vapor de água. Sua quantidade é pequena, é uma água indisponível às plantas, só que só é aproveitada em casos especiais, não sendo, portanto, aproveitada pelas plantas que não conseguem retirá-la por ser ela incapaz do movimento, né? E temos aqui a capacidade de campo em porcentagem, né? A capacidade de campo ela é definida como sendo a quantidade de água retida pelo solo previamente saturado, após haver cessado o movimento de água gravitacional, após ter cessado chuvas, né? E o movimento capilar descendente o movimento capilar descendente ter se tornado praticamente nulo. Ponto de murchamento. O ponto de murchamento é o teor de água que o solo ainda conserva quando ocorre e se mantém o murchamento das plantas. Considerando-se o solo como um reservatório de água, as plantas, o ponto de murchamento representa reservatório vazio e a capacidade de campo, reservatório cheio. Certo? Então, capacidade de campo significa o reservatório de água cheio e ponto de murchamento representa reservatório vazio. Preparo de solo. O tipo de preparo necessário será estabelecido em função da utilização determinada para um solo, pois verifica-se que não é possível estabelecer-se um único tipo de preparo de solo para todas as culturas. Cada solo e cada cultura tem um preparo diferente. Então, só para a gente poder frisar e tá entendendo isso, hoje se tem várias técnicas, várias formas de preparo de solo. É preparo mínimo, reduzido, mínimo, preparo sem preparo, né? Então, só para a gente grifar novamente, o tipo de preparo necessário é estabelecido em função da utilização determinada para um solo, pois verifica-se que não é possível estabelecer-se um único tipo de preparo. Então, não é possível estabelecer um único tipo de preparo de solo para todas as culturas. Cada solo e cada cultura tem um preparo diferente. Cada solo tem a sua individualidade. Cada sistema tem a sua individualidade. Então, considerando as formas de preparo do solo, são estabelecidas duas maneiras, a manual e a mecânica, né? A primeira está sendo muito pouco usada, encontrando-se sua aplicação restrita a pequenas propriedades, nas quais a mecanização seja impraticável, né? Solo em declive, né? Muito caído, terreno muito caído também, né? Ou situação a do proprietário seja o fator condicionante. A segunda é largamente utilizada na agricultura, na pecuária, na silvicultura, né? Na olericultura. O preparo do solo é uma exploração agrícola e é tão importante que o produtor rural deve considerar que... Então, só para nós entendermos melhor, o preparo do solo é uma exploração agrícola e é tão importante que o produtor rural deve considerar que o solo precisa apresentar-se em boas condições para receber sementes, adubação, as mudas, né? Proporcionar uma boa germinação e bom desenvolvimento das plantas, mas das plantas cultivadas, né? Do teu alvo de plantio, né? Da cultura que você quer estabelecer ali. O maior número de operações realizadas no preparo de solo, ele encarece a cultura e pode favorecer a erosão. Então,
outro ponto para a gente avaliar. O maior número de operações realizadas no preparo do solo encarece a cultura e pode favorecer a erosão. Existem culturas mais exigentes, como a soja, em preparo de solo, mas existem culturas com exigências mínimas, como milho, mandioca, né? E também o tipo de solo a ser preparado condiciona a um preparo mais intenso ou menos intenso. Então, o tipo de solo a ser preparado também deve ser avaliado, né, em questão do que fazer. A máquina e o implemento utilizado no preparo do solo deve proporcionar o máximo de economia. O solo deve ser preparado de modo a permitir o máximo de penetração de água em seu interior, né? E o que? Ele deve permitir o máximo de penetração de água em seu interior, o bom desenvolvimento radicular da cultura, né? O bom estabelecimento. Você hoje tem condições de quê? De preparo mínimo em cana-de-açúcar, o qual ocorre o seguinte: você passa a fazer dessecação na cana-de-açúcar, né? Você desseca, vamos dizer, cana em cima de cana, né? Ou expansão ou área em reforma, cana em cima de cana. Então, nesse preparo de solo, o interessante é o quê? Que você faça. Tem como anotar ali? Não, trabalho. Eu já volto, já um momento.